Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa TEMOVE, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Boa noite. Está começando mais um TEMOVE, Temas Emergentes em Movimento. Boa noite. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, e junto com o professor Clayton Hillig apresentaremos o programa de hoje direto dos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa TEMOVE, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com convidados, palestrantes do temas emergentes e outros convidados. Hoje a nossa conversa é com o professor João Figueiredo. João Figueiredo é professor pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará, professor titular do Departamento de Teoria e Prática e de Ensino da Faculdade de Ciências da Educação. Possui mestrado em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Ceará, doutorado em Ciências, Ecologia e Educação Ambiental pela Universidade Federal de São Carlos. Tem pós-doutorado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutorado sênior em Educação pela Universidade Federal Fluminense, com trabalho sobre dialogicidade freiriana. Ganhou o prêmio Universidade Solidária do Ministério da Educação, além de diversos prêmios acadêmicos. Atua e pesquisa principalmente com os seguintes temas: educação ambiental, educação popular freiriana, perspectiva ecorrelacional, educação ambiental dialógica, ensino-aprendizagem, novos paradigmas epistemológicos e educativos, interculturalidade. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, professor João. E a nossa primeira pergunta é a pergunta que dá título ao nosso programa. João, o que te move? É uma pergunta muito boa, né? O que me move? Eu diria que o que me move, acima de tudo, é esse compromisso que eu tenho com um país melhor, com um mundo melhor, né? Eu acredito que eu me constituo enquanto ser humano na medida mesmo em que eu colaboro com as outras pessoas e, assim, essa reciprocidade no processo. Eu desacredito, melhor dizendo, dessa ideia de que as pessoas possam se constituir isoladamente. No meu entendimento, nós sempre estamos interagindo e é a partir dos processos interativos que nós somos capazes de nos tornarmos alguém melhor do que já fomos e chegar a ser o que, de fato, trazemos como potência. Muito bem. Professor João Figueiredo, eu fiz uma leitura aqui da sua trajetória acadêmica, né, daquilo que você desenvolveu nas suas pesquisas como educador, mas quem é a pessoa, o ser humano, João Figueiredo? O que não cabe no Lattes, né? Exatamente, qual é o currículo que não cabe no Lattes? É o que não cabe no Lattes. Eu já vivi muitas experiências interessantes nessa minha busca por contribuir de algum modo com um mundo melhor, com essa ideia e esse projeto que eu tenho desde sempre, vamos colocar desse modo, né? Desde a minha formação básica, assim, ainda quando eu pensava num futuro melhor para mim e para o mundo, eu imaginava que a grande ideia seria integrar essas duas dimensões, que era educação e saúde. Eu sempre achei que esses dois elementos, essas duas áreas do saber humano, essas duas áreas da constituição do ser humano, elas precisavam estar mais interligadas, né? Infelizmente, isso só se encontra mundo afora nas plataformas políticas nunca aplicadas efetivamente por os nossos
candidatos de todos os tempos, né? E a ideia é exatamente a gente contribuir de diversas formas. Então, eu vivi muitas experiências ao longo da minha vida, né? Eu já fui professor, instrutor de yoga, já fui fotógrafo, já vivi de sindicatos, né? Então, atuei na área sindical também, na área de sindicatos de professores, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, como, em certa medida, também no ensino superior. E, naturalmente, que chegou um certo momento da minha jornada enquanto professor que eu comecei a perceber a necessidade de aprofundar mais algumas coisas. E foi aí quando eu decidi, já com uma certa maturidade intelectual, buscar o mestrado e o doutorado. Eu, diferentemente da maioria dos nossos estudantes hoje, que bem cedo começam a fazer mestrado e já emendam com doutorado e vão para a vida acadêmica, a minha vida acadêmica ela começou já quando eu tinha uma certa experiência como educador, né? Eu fui professor de escola pública por mais de 20 anos. E depois de mais de 20 anos como professor de escola pública, é que eu comecei a pensar que eu poderia ampliar minha contribuição no campo da educação e fui buscar, então, essa condição e buscar novos concursos, buscar entrar na carreira acadêmica no ensino superior. Então, muita coisa eu vivi, né? Muita coisa eu vivi, mas eu diria que, por mais que a gente coloque nos nossos lares, a gente nunca consegue dar conta do que nós de fato somos. Então, a tua pergunta, Cleiton, ela é muito interessante porque ela nos remete a um pensar de algo que a academia não nos solicita, em certa medida. E pensando nesse sentido, eu diria que outras áreas da minha vida também são fundamentais na minha constituição. Por exemplo, eu acredito muito que cada vez mais o mundo requer espiritualidade. Cada vez mais o mundo necessita que nós pensamos para além da dimensão da matéria, né? E aí, em certa medida, eu também tenho incluído isso. Quando eu fui fazer o mestrado e doutorado, essas duas dimensões, para além da dimensão do concreto, ou seja, a dimensão da espiritualidade e da religiosidade, elas começam a aparecer, né? E agora, já na maturidade da minha carreira acadêmica, eu retomo, de certa forma, mais fortemente essas questões, porque eu acredito que nós precisamos, compreendendo o Arquimedes com a ideia da alavanca, que a gente tem que ter um ponto de apoio fora do mundo para poder levantar esse mundo. Não dá para a gente ficar pensando que dentro do mundo a gente dá conta de alavancá-lo acima. Então, quer dizer, além da saúde e educação que eu trazia como áreas importantes na minha formação inicial, hoje eu considero imprescindível que nós compreendamos a perspectiva da espiritualidade, muito mais do que religiosidade, inclusive, né? A religiosidade é mais um das fronteiras que nós criamos, em certa medida. E a espiritualidade é inerente ao ser humano. Mesmo aquele que se diz agnóstico, mesmo aquele que se diz ateu, ele carrega em si a espiritualidade, né? E essa espiritualidade faz toda a diferença. Eu aprendi a gostar de contar causo, coisa que eu não fazia muito na minha juventude, mas, né, depois de um certo tempo de vida a gente começa a contar causa. Eu lembro de um amigo que trabalhou comigo no sindicato de professores, quando morei no extremo sul do estado, na região do Crato, e esse amigo chamado Ronald, ele era um cara que se dizia descrente de tudo, né? Graças a Deus. E aí, essa descrença dele, ele dizia que ele era um dos maiores cristãos que eu já havia conhecido. E era um cara de uma espiritualidade extraordinária, e era um cara totalmente voltado ao bem comum, né? Às pessoas. Então, eu penso que é isso que nos possibilita, sabe, avançar ainda mais. Essa condição de estar aberto ao outro, essa condição de estar aberto ao universo, né? Então, essa perspectiva de integrar nossas energias telúricas às energias cósmicas, integrar tudo, quer dizer, cada vez mais integrados, cada vez mais inteiros, né? Porque essa compreensão da inteireza também nos ajuda a, em certa medida, sair do grande dilema que nos divide também enquanto ser humano, essa divisão entre cabeça e coração. A espiritualidade, em certa medida, nos ajuda a integrar também essa dimensão do cognitivo ao afetivo, né? Que foi um grande estigma gerado em toda a sociedade moderna, a partir da Idade Média para cá, e que a gente precisa urgentemente enfrentar, né? A gente precisa superar essas coisas.
Então, eu acredito realmente, meu caro amigo, que isso não cabe no Lattes, mas é imprescindível que cada vez mais nós tenhamos espaço para incluir essas discussões, né? Além do mais, eu gosto de planta, eu gosto de apreciar a natureza, de viajar, de conhecer novos lugares, de transitar pelo mundo, porque eu penso que tudo isso nos colabora conosco, né? Traz elementos para nós, nos enriquece de alguma maneira. Bom, tem muito mais coisa por aí, mas vou esperar as perguntas de vocês. Muito bem. Antes de fazer a próxima pergunta, preciso comentar que o professor João fala direto do Ceará. Por isso a camiseta, ó. Isso, o professor de camiseta de manga curta e nós aqui cheios de roupas. Professor João, o senhor colocaste que foi professor de educação básica, né? Professor de educação física, isso? Eu gostaria. Trabalhei com educação física na escola. Muito bem. Eu gostaria de saber assim, qual é a contribuição que essa experiência do senhor na educação básica, o que isso contribuiu para o professor João, professor do ensino superior? Eu penso que, como eu disse, eu já trabalhei na escola durante muitos anos e quando vivi esse trabalho na escola, eu trabalhei com muitas questões, todas, de um certo modo, em torno dessa integração entre saúde e educação. Então, eu trabalhei com educação física, trabalhei com yoga, trabalhei com biologia, trabalhei com temas que tentavam fazer essa interlocução. E, para mim, isso foi muito importante. Primeiro, por conhecer o chão da escola, por ter a oportunidade de conviver com a estudantada, com os meninos e as meninas, e sempre muito nessa perspectiva de parceria. E sempre trabalhei muito nessa lógica de sair dos espaços circunscritos da sala de aula. Então, eu considerava importante que a gente pudesse aprender, né, em convívio com as experiências de vida dos estudantes e das estudantes. Então, nesse sentido, é que eu considero que a experiência vivida na escola foi fundamental. Como eu disse, eu trabalhei com essas temáticas e quando eu fui para a universidade, o meu primeiro concurso foi para trabalhar com biologia, né? Então, durante 15 anos, eu trabalhei com citologia, com genética, com ecologia, e essas temáticas, para mim, foram muito interessantes, porque casavam, mais uma vez, com aquela pretensão nossa de integrar essas duas dimensões. Porque eu entendo que nós, enquanto ser humano, nós precisamos nos sentir saudáveis para que a gente possa, de fato, ascender em nossa expectativa de mundo, né? Se eu não tenho saúde, se eu não tenho um equilíbrio interno, é difícil eu imaginar um ser mais, como diria Paulo Freire. Então, essa perspectiva de ser mais, ela acontece muito nessa condição de inteireza, né? Engraçado que a palavra saúde, sanidade, né? Elas remetem a essa perspectiva de integralidade, né? Ser são, ser santo é ser inteiro. É muito curioso a raiz dessas palavras, né? Então, essa busca de inteireza, no meu entendimento, sempre foi um projeto de vida, né? Ou aquela ideia de utopia do Galeano, né? De alguma coisa que está diante de mim, que me mobiliza para diante, né? Então, eu creio que nós precisamos fazê-lo, estimular que nossos estudantes, as nossas estudantes, elas avancem na direção de um futuro que amplie os seus próprios horizontes. Porque essa expansão dos nossos horizontes individuais é que faculta, que favorece que a gente se sinta cada vez mais enriquecido, cada vez mais com potência de contribuir com esse mundo melhor. Então, a minha ideia é que não dá para eu ficar só eu, uma andorinha, né, isolada, mas sim tentar aglutinar pessoas que pensem nessa perspectiva de um mundo melhor. E assim a gente vai construindo essas possibilidades. A gente tem, em certa medida, colaborado com a constituição de um grupo de aprendizagem constante, que a gente coordena aqui na Universidade Federal do Ceará e que está na plataforma do CNPq, que é o GEAD, né? E o GEAD ele trabalha com essa ideia, né? De trazer outras pessoas para se associarem conosco e avançarem nessa direção desse mundo melhor que a gente acredita e que precisa necessariamente superar fronteiras. Muito bem.
Muito bem, eu preciso dizer aos ouvintes que o professor João Figueiredo, além de freiriano, ele tem uma semelhança física com o Paulo Freire, ainda jovem, né? Embora ele se apresente muito maduro, né? De fato ele tem uma aparência jovial e muito semelhante ao Paulo Freire. Professor João Figueiredo, no seu livro Formação Humana e Dialogicidade em Paulo Freire, que o senhor organiza junto com a Maria Heleni Henrique da Silva, você discute no capítulo O Problema é a Questão, a pedagogia do afeto. Do que se trata a pedagogia do afeto? Que pergunta ótima, Clayton. Porque, na verdade, eu diria que quando a gente pensa nessa interesse, a gente tem que começar a partir daí. Porque, como eu coloquei para ti, na minha trajetória acadêmica, chegou um momento em que eu fui fazer um mestrado, e nesse mestrado eu tive o privilégio de contar como orientador o professor Manfredo Araújo de Oliveira, que é uma referência extraordinária no campo da filosofia, e a nossa ideia era problematizar a epistemologia moderna, né? E problematizá-la na perspectiva de que toda a epistemologia moderna é uma busca de uma monoepistemologia, ou seja, de um discurso único, né? Um discurso que anula todas as diferenças. É um discurso que nega todas as outras alternativas. E esse discurso é pautado na cognição, né? Então, é uma abordagem extremamente cognitivista e toda essa lógica, todo esse movimento da filosofia chamada contemporânea é um movimento em torno dessa temática, a ponto de se agudizar, oferecendo para a filosofia mais recente a ideia de que tudo pode ser desdobrado na linguagem, né? Então, hoje, a filosofia é uma filosofia da linguagem. E essa filosofia da linguagem é uma filosofia extremamente cognitivista também, né? Então, nós perdemos toda a outra dimensão, que é a dimensão do afeto. É como se o afeto tivesse sido excluído da escola. Então, eu até brinco quando eu falo sobre isso com meus estudantes, dizendo assim, algum de vocês, né, eu trabalho com didática, dentre outras coisas, e nas minhas aulas de didática eu pergunto a eles assim, algum de vocês já foi dispensado de um teste porque acabou o namoro? De modo geral, a resposta é não. Algum de vocês já foi dispensado de uma prova porque passou por uma perda significativa na sua vida? Não. Porque a maioria dos nossos professores e professoras trabalham com estudantes como se eles fossem só cabeça, do pescoço para cima, portanto. Sem considerar todas essas outras dimensões envolvendo a questão da corporeidade, a questão dos afetos. E nisto, eu me filio não apenas a Paulo Freire, que trabalha com o conceito de amor como o fundamental princípio da sua teoria, que é a teoria dialógica, mas também a Humberto Maturana, que vai, né, nos seus estudos sobre a biologia humana, vai mostrar que sem o amor, nós não somos capazes sequer de sermos seres de relações sociais. Ele chega a afirmar categoricamente que toda relação social precisa ser uma relação mobilizada pelo amor. Sem amor, não é relação social, é qualquer outra coisa. Ele chega a ponto de dizer que a maior parte das relações políticas não são relações sociais, porque são relações descoladas da perspectiva da amorosidade, descoladas da perspectiva do entendimento do outro para o meu linguagear, né? Então, essa necessidade da linguagem maturana, ela ganha uma outra condição, né? Ele vai buscar nos primórdios dos hominídeos, no primórdio da humanidade, a ideia de que o que nos constitui como ser humano, ao invés de ser aquele discurso cartesiano, de que toda a nossa massa encefálica, toda a nossa massa cinzenta foi desenvolvida por conta da nossa capacidade intelectiva, né, da linguagem, ele vai dizer que a linguagem surge a partir da amorosidade, que são as relações dos pais no cuidado com os filhos que mobilizam o aprendizado e o desenvolvimento da linguagem. Portanto, a linguagem já seria um subproduto do amor. O amor, portanto, seria o grande impulso que constitui a nossa humanidade. Esse amor, que, como a gente sabe, né, o principal filósofo do século XXI tem sido Zygmunt Bauman, né?
E o Bauman ele vai dizer que nós vivemos uma sociedade que nega a amorosidade, né? E que essa negação do amor ela agrava de maneira trágica o mundo. E nós vemos isso hoje, né? Não só no Brasil, mas o Brasil é um grande laboratório para a gente pensar isso, porque o Brasil hoje está sendo mobilizado por uma negação do amor cotidiana, que gera inúmeras dores, inúmeros problemas. Porque se fosse a amorosidade que nos mobilizasse, certamente nós estávamos em busca de consenso e não de dissensos, né? Então, aí é uma prova contundente de que a dimensão do afeto é uma dimensão essencial. Nesse artigo que você fez referência, que é um artigo que eu gosto muito, muito mesmo, né? Demais. Tem muita coisa interessante nesse artigo. Eu vou dizer que até a falta de pergunta é uma consequência da falta de amor, né? Porque ao deixar de vivenciar a nossa amorosidade, nós deixamos de perguntar. E por que deixamos de perguntar? Ora, se você for pensar bem numa sala de aula, o professor só aceita a pergunta que ele sabe a resposta. Portanto, não há uma verdadeira relação de pergunta e resposta, né? Tem que ser as perguntas casadinhas. Se vier uma pergunta que o professor ignora a resposta, ele simplesmente nega a possibilidade da pergunta. Ora, nós sabemos que o principal mote do aprendizado é a curiosidade. Portanto, a pergunta é sine qua non, é imprescindível, é essencial, se nós queremos que haja, de fato, aprendizagem na nossa relação de sala de aula. Então, continuando nessa mesma linha, como trabalhar com a pedagogia da pergunta em sala de aula? Pois é. Tem, inclusive, um livro muito bom, né, de Freire, com o Iran Shaw, onde ele vai discutir algumas questões, e com o Faundes também, que são 2 livros que eu recomendo para quem tiver a oportunidade de ler. Um deles discutindo a questão da pergunta, outro deles discutindo a questão das adversidades na relação de sala de aula, porque o que nós constatamos nas nossas salas de aulas é um verdadeiro embate, né? Eu digo sempre que todo começo de semestre, todo começo de ano, a primeira coisa que a gente se prepara é para entrar na sala de aula e enfrentar uma adversidade na própria receptividade que os alunos têm para conosco. A primeira coisa que a gente tem que fazer é desarmar as armadilhas. Exatamente, a gente já tem uma linguagem de luta, né? É tudo aquilo que o Maturana já nos alerta. Por que essa linguagem se pauta na belicosidade? Porque, segundo ele, alguns milhares de anos atrás, nós tivemos exatamente a transformação da humanidade. Uma humanidade matrística se torna uma humanidade matriarcal por um lado, patriarcal por outro, todas elas mobilizadas pelo pastoreio, ou seja, a propriedade. E a propriedade acaba gerando o quê? O conflito, o se armar para se defender, o se armar para garantir sua propriedade, né? Então, na verdade, quando nós nos encontramos num primeiro encontro na sala de aula, a nossa atitude precisa ser uma atitude de amorosidade, precisa ser fomentar, estimular que as pessoas se interessem em estabelecer diálogo. E para que o diálogo aconteça, um dos primeiros princípios que Freire nos fala é exatamente a amorosidade. E o segundo é a humildade. Se você pensar que toda pergunta e resposta precisa desses 2 fatores como essenciais, né? Porque o que significa a humildade? É reconhecer que o estudante tem coisas para nos ensinar. Então, nós precisamos entender. Eu tenho até um artigo publicado num livro aí, em Santa Maria, onde eu vou discutir essa questão da impropriedade de a gente não considerar essa resistência do estudante como natural. Porque o estudante resiste porque não é respeitado nos seus valores. O estudante resiste porque nós não levamos em consideração nem validamos os seus saberes. E todo e qualquer novo saber, e aí já temos inúmeros ensinamentos sobre isso, né? Um deles, por exemplo, o próprio Piaget, que vai dizer que, né, pensando nessa perspectiva de construir um conhecimento, o conhecimento é construído em cima de bases que já existem, né? Se você pegar valor, a mesma coisa. Valor vai falar exatamente dessa afetividade como instância fundamental, onde possibilita que outros conhecimentos sejam agregados ao que você já traz, né? Se você pegar Vygotsky,
Mais uma vez, você vai encontrar a necessidade de uma integração entre as pessoas que possibilite que elas avancem, né? Então, essa questão do conhecimento tecido a partir dos nossos saberes oriundos do passado, das nossas origens, eles são imprescindíveis. E, na maior parte dos nossos colegas professores e professoras, desvalorizam os saberes do estudante. E, ao desvalorizar esses saberes, tem uma resistência do lado de lá. Porque há uma necessidade de preservar sua própria existência. Né? O resistir e o resistir estão vinculados um ao outro. Então, a primeira coisa que a gente precisa é sair dessa relação de belicosidade e entrar numa relação de afeto, de cuidado mútuo. Porque no momento em que o estudante sabe que eu estou valorizando ele, que para mim é importante o que ele tem para me dizer, ele vai considerar importante o que eu tenho para dizer para ele. Isso muda radicalmente essa relação de sala de aula como uma relação de disputa para uma relação de cooperação. Porque uma sala de aula precisa ser uma sala de cooperação. Eu tenho trabalhado com um conceito que eu chamo de grupos aprendentes. E para que nós constituamos um grupo aprendente, é preciso entender a importância da cooperação. Então, nesse processo de cooperação, nós temos a chance, a oportunidade de fazer com que todos e todas cresçamos, aprendamos juntos, né? Esse período da pandemia mesmo, eu tenho trabalhado bastante com música na sala de aula, né? Que é uma forma de estimular as pessoas a falarem. Então, quando elas começam a comentar sobre uma música, elas saem desse espaço de disputa, porque é uma coisa que foge do seu padrão habitual da sala de aula que nós conhecemos, e faz com que os meninos e as meninas entrem numa outra energia, né? Como eles chamam hoje, numa outra vibe. E aí, essa outra vibe, ela vai permitir que eles vão saindo desse espaço de disputa para um espaço de interlocução. E começam a falar de coisas deles, né? Então, se eu trago qualquer música que seja para discutir, por exemplo, a Disparada, que é uma música que poucos conhecem, né? E uma música tão importante politicamente, quando eles ouvem aquela música, eles percebem o quanto aquilo é atual e começam a discutir e perceber o quanto tem a ver com a vida delas. E começam, então, a trazer as experiências de vidas para a sala de aula. E, a partir dessas experiências de vida, nós começamos a construir outros conhecimentos. Porque a ideia nossa é compartilhar o conhecimento já sistematizado e tecer novos conhecimentos. Porque a gente pensar a sala de aula como um mero espaço de apreciação do velho é muito triste. Até porque, de um modo geral, esse velho já morreu. Então, a gente precisa do novo. Mesmo que o novo tenha 100, 200, 300, 1000 anos que seja. Porque pode ser novo. Uma múmia pode ser nova, como possibilidade de aprendizagem, né? Então, é muito nessa perspectiva de transformar o ambiente da sala de aula. Eu digo sempre assim, fazer da nossa sala de aula uma mesa de bar. Ai, perfeito. Eu tenho certeza que é esse o caminho mesmo, né? Sem dúvida, Paulo Freire já diria que nós só teremos uma sociedade democrática quando nós tiver democracia dentro da sala de aula, né? E que outras práticas você pode sugerir para a gente romper com esse autoritarismo, né? Com essa disputa, com essa competição entre educador e educando na sala de aula? Nossa, boa pergunta. Ou na dissolução da sala de aula, né? Eu estou lendo agora os trabalhos de final de semestre das minhas turmas, né? Eles fazem um memorial, eles contam como é que foi a experiência deles na sala de aula, né? E a maioria deles estão comentando sobre essa experiência que a gente faz sempre, que é construir com eles, deliberar com eles o programa da disciplina e o modo de avaliação, né? E eles ficam impressionados. Professor, mas nós podemos decidir como é que nós vamos ser avaliados? E podem sim, vamos lá. Como é que vocês querem fazer isso? Vamos levantar aqui algumas alternativas, algumas possibilidades de processos avaliatórios para a gente escolher qual que a gente vai fazer, pensar nele, entender o que é que significa isso, entender o que é avaliação. Eu acho que é fundamental. A gente tem uma aula toda desse bate-papo sobre avaliação e sobre os processos avaliatórios. E eles ficam encantados quando eles percebem que eles estão sendo avaliados pelo modo com o qual eles optaram ser avaliados, né? Isso faz toda a diferença e já faz esse exercício aí em torno da perspectiva democrática. Eles decidirem se eles estão de acordo com uma proposta que eu trago, né?
olha, eu trouxe aqui esses temas para a gente trabalhar, vocês estão de acordo, discordam, o que é que vocês querem? Querem incluir alguma coisa, querem tirar outra? Regra geral, eles nem interferem, mudam tanto não, mas só em ter a oportunidade de problematizar, de compreender o que está sendo oferecido, faz uma diferença incrível para esses estudantes, para essas estudantes. Então, é essa a ideia. E aí a gente está sempre no bate-papo, a gente está sempre no diálogo. E o diálogo é uma via de mão dupla continuamente. Então, se a gente está cometendo algum equívoco, eles se sentem confortáveis gradativamente para apontar e dizer: professor, isso aí não está certo, não, isso aí não está legal, não. Professor, o senhor está sendo autoritário. Professor, acho que pode ser de outro jeito, acho que é melhor que seja de outra forma. Então, isso vai tecendo um projeto de exercício de democracia na nossa sala de aula. Eu acho que isso é imprescindível. Interessante. Professor João, queridos ouvintes, a conversa está muito boa, mas precisamos fazer um breve intervalo. Daqui um pouquinho retornaremos. Estamos de volta com o TMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa TMOV pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a presença do professor João Figueiredo. O TMOV é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professor João Figueiredo, você coloca a sua relação com a natureza, com os outros seres humanos, nas relações sociais, né? E isso eu acho que ele encaminhou de alguma maneira a trabalhar na educação ambiental, né? Me fala um pouco sobre essa trajetória. Na verdade, quando eu comecei a perceber que essas questões, entre aspas, externas ao ser humano, estavam sendo desconsideradas a ponto de comprometer a própria existência humana, né? Isso me estimulou a buscar compreender um pouco mais essa relação, já que eu parto do pressuposto que são nas relações que nos constituímos e crescemos. Então, entender que a nossa relação não é apenas a relação entre humanos, né? Mas é uma relação que transcende essa perspectiva do antropocentrismo, né? Do foco no humano, desconsiderando todas as outras dimensões. Como eu falei antes, né? Uma das características dessa sociedade moderna é a dimensão da racionalidade, mas uma outra característica também marcante dessa sociedade moderna é essa lógica circunscrita ao próprio humano. E ao humano que é humano igual a mim, né? Ainda tem esse pormenor. Eu digo sempre que o clímax do cartesianismo é dizer assim: penso, logo existo, e quem não pensa igual a mim não existe. Então, quer dizer, tem que pensar e pensar igual a mim, porque se não pensar igual a mim, não existe. Então, esse é o clímax do cartesianismo. E se eu compreendo isto, isso repercute também em entender que há uma razão não humana, que há uma razão nos seres que nos arrodeiam, que há uma razão, hoje, por exemplo, cada vez mais os estudos apontam para uma perspectiva chamada de senciência, né? Que é entender que os animais também têm uma consciência, que os animais também têm um conhecimento, que os animais também possuem peculiaridades a serem valorizadas e respeitadas, né? E que as plantas também estão entrando, né, gradativamente nisso, porque a gente já sabe, através de estudos acadêmicos, que as plantas são sensíveis, elas sofrem, sentem quando você vai querer agredi-las, quando você as agride, elas têm dor, elas sofrem, portanto, agressão. E começamos a compreender que há de se ter um respeito, né,
há de se ter uma compreensão desses outros seres que não são humanos. Aliás, a gente diz que, além dos não humanos, aqueles que se consideram não vivos, mas que são vivos. Porque a própria pedra vai chegar o dia que a gente vai perceber que também possui vida e possui uma certa consciência. Então, nós vamos gradativamente percebendo que o mundo ao nosso derredor ganha em riqueza e a gente precisa também incorporar essa compreensão. Então, entender o meio ambiente não como meio no sentido de metade, nem de ambiente apenas no sentido de laboratório, mas entender o conceito de meio ambiente como parte constitutiva nossa, né? Isso já faz uma diferença. Eu gosto de brincar, quando eu vou falar sobre educação ambiental, por exemplo, uma das perguntas que eu costumo fazer é assim: aponte a natureza. Aí as pessoas saem a cata de alguma coisa verde, né? De alguma coisa lá fora para ser apontada, e eu digo assim: olha, por que você não apontou para você? Por que você não apontou para o seu pensar? Por que você não apontou para o seu sentir? Nós somos natureza. Então, nós temos aí, se a gente quer dividir, uma natureza humana e uma natureza não humana. E, nesse sentido, entender que tudo que é cultura é uma produção dessa natureza humana, mas que repercute na natureza não humana. E que o maior prejuízo que nós temos gerado nesse mundo do século XXI é exatamente uma ação desestruturante dessa natureza que nos abriga. Nós precisamos compreender que nós existimos por tudo aquilo que é não humano, que possibilita o surgimento da humanidade. A humanidade é o filho mais recente dessa mãe Terra, né? Então, a gente precisa perceber a Terra como um ente existente, consciente, que nos acolhe. E que nós estamos aí causando muitos problemas, né? Hoje, mais do que nunca, a gente sabe disso. Olha, eu fiz uma tese de doutorado há muito tempo atrás, quando eu calculava que em 20 anos o planeta ia viver crises climáticas, ia viver crises hídricas, e nós estamos vivendo muito antes do previsto, né? Então, sem ser profeta, a gente vai constatando a gravidade dos nossos crimes contra a natureza não humana e contra a natureza humana. Porque a gente entender a educação ambiental como a educação do ser como inteiro, ela começa a ampliar a nossa noção do que significa isso, né? Toda educação devia ser ambiental, toda educação devia ser popular. Eu digo sempre que são paradigmas. Então, quando eu penso em educação ambiental, estou falando de paradigma da amplitude, da integração, né? Da conexão. Quando eu estou falando de educação popular, eu estou falando da priorização daqueles e daquelas que vivem em situação de risco, ou seja, uma questão de equidade social. Então, se nós entendemos esses princípios como princípios paradigmáticos, ou seja, princípios que deveriam orientar a educação como um todo, nós passamos a ter uma compreensão diferenciada, né? Então, quando eu trabalhei com educação ambiental, eu trabalhei a partir dessas comunidades que viviam em situação de risco e trabalhei a partir dos princípios de Paulo Freire, né? É o que eu chamo de uma educação ambiental dialógica, uma educação ambiental orientada pela teoria dialógica de Paulo Freire. Professor João, uma das pesquisas que o senhor realiza é na educação intercultural. Fale um pouquinho sobre isso. Pois não. Inclusive, foi ela que me mobilizou a ter uma aproximação maior com o sul do país, né? Eu conhecia mais o Sudeste e o Nordeste, conhecia pouco o Sul. E aí eu fiz questão de buscar, na época, o grupo que mais trabalhava com essa temática no país, que era o Grupo Mover, da Universidade Federal de Santa Catarina, e fui trabalhar sob a supervisão do professor Reinaldo Matias Fleury, fazendo um trabalho muito interessante. Nós tivemos a oportunidade de construir muita coisa boa juntos, né? Pensando essa questão da interculturalidade, principalmente a partir das contribuições da Catherine Walsh com o conceito de interculturalidade crítica, né? E isso, inclusive, fomentou uma revolução dentro desses grupos de estudos interculturais no mundo afora, né? A maior associação de estudos da interculturalidade, que é a ARIC, da qual eu, em certa medida, participo, fiz parte bons anos, mais ativamente, mas ainda participo passivamente desse grupo, ele mudou totalmente quando ele passa a se aproximar da América Latina, do Brasil, principalmente da Índia, né?
Então, nós conseguimos meio que fazer uma revolução interna dentro da ARIC, saindo daquela ideia de interculturalidade inicial, que era que a gente chama de interculturalidade funcional, que apenas tinha por objetivo mitigar os conflitos interétnicos, mitigar os conflitos entre culturas mais distintas e vivendo aquele movimento crítico que a sociedade europeia viveu, né, a ponto de começar a pensar estudos sobre a interculturalidade e colocar nos próprios tratados da União Europeia, né, essa temática. Mas quando eles chegam nas Américas, de um modo geral, tanto a América do Norte como a América Latina e Canadá e etc., aqui ganha uma outra dinâmica, né? A ponto de nós começarmos a pensar, como nós chamamos, a interculturalidade crítica, que é uma interculturalidade que não se limita a amenizar os conflitos. Ao contrário, considera o conflito importante, mas sim a valorizar o diálogo. Então, a valorização da diferença é fundante de uma nova sociedade. Nós precisamos sair dessa ideia da homogeneização, que é uma característica do discurso moderno, para um discurso que possibilite a diferença emergir e estabelecer interações. Interações nem sempre muito, vamos dizer assim, consensuais a princípio, mas que podem chegar a um consenso. Olha, a diferença nos enriquece. E toda a nossa cultura moderna é uma cultura de negação da diferença. Né? Dentro de casa, um dos primeiros conselhos que os pais dão aos filhos é assim: não fale com estranhos. Nós precisamos rever essa discussão, gente. O estranho é que é fundamental para que a gente possa crescer. Quem fala igual a mim, pensa igual a mim, sente igual a mim, tem uma cultura igual a minha, não tem nada para me ensinar. É o diferente que tem aportes fundantes para a ampliação dos meus horizontes de vida, para a ampliação do meu horizonte epistêmico. Então, nós precisamos, sim, da diferença. A diferença, digo sempre, é o que nos enriquece. Alargar os nossos horizontes, atravessar as fronteiras, estabelecer inter-relações, como diz Homi Bhabha, os entrelugares são estágios essenciais no avanço da sociedade contemporânea. Então, nós precisamos disso como básico, como essencial. Agora, eu diria que a interculturalidade crítica é um processo para a superação da colonialidade. A colonialidade é um problema muito grave, porque a colonialidade, de fato, se alastrou o mundo afora. Então, quase todo o planeta Terra hoje está à mercê de uma ideia que nós chamamos de colonialidade, ou seja, o aculturamento, né? Mas do ponto de vista negativo, e não um aculturamento do ponto de vista positivo. Porque nós podemos ter um processo de aculturação no sentido de eu incorporar o que de bom a sociedade me proporciona. Por exemplo, boa parte das etnias indígenas nesse Brasil hoje incorporaram as tecnologias, incorporaram as vestimentas, incorporaram indumentárias, incorporaram algumas vantagens da sociedade moderna. Mas nem por isso precisam abdicar dos seus valores tradicionais. E nós? O que é que nós estamos fazendo com isso? Estamos recusando a possibilidade de interagir com esses valores tradicionais que são imprescindíveis, a ponto de um dos sociólogos mais lidos na atualidade, Boaventura de Souza Santos, dizer que nós precisamos realocar a nossa bússola para ser guiados pelos ensinamentos do Sul e não mais pelos saberes do Norte. Então, são os saberes do Sul que possibilitam que a gente tenha condições de avançar e de continuar vivos, porque a Terra vai continuar, mas a humanidade ela está sob um risco grave se a gente não realinhar a nossa jornada, repensar nossas atitudes. Professor João Figueiredo, estou realmente encantado em ouvi-lo. Encontramos aí diversas convergências, a crítica à razão ocidental, a decolonialidade, a educação popular, né, a valorização dos afetos, do saber sensível, tudo isso nos toca profundamente. É um prazer mesmo ouvi-lo nessa linguagem tão freirana, né? Parece que eu estou ouvindo a reencarnação do Paulo Freire aqui. Né? Agora eu vou pedir a tua visão, como tu colocaste a visão galiânica,
da utopia. Que tipo de escola tu gostaria de ver existindo? Massa. Tem um outro livro aí no Sul que eu publiquei um capítulo, e nesse capítulo eu vou falar dos desafios da escola, né? Eu falo de 4 desafios contemporâneos da educação atual, 4 desafios. E nesses 4 desafios eu vou começar no primeiro deles, que é a própria sala de aula. Nós precisamos de uma outra sala de aula. Essa sala de aula que está aí está falida. Não mais é possível, e existem estudos historiográficos, por exemplo, eu me lembro do nosso querido amigo de Portugal, que vai discutir isso muito bem. Ele faz uma espécie de historiografia da sala de aula, mostrando, por exemplo, que boa parte da Europa hoje está começando a recusar essa sala de aula, né? Então, o Antônio Nova conta num artigo muito interessante essa experiência dele, de fazer um mapeamento mostrando que a sala de aula do quadro, né? Ele diz o quadro que era quadro negro, hoje é quadro branco, né? Quadro negro, quadro verde, quadro branco, está falida. Nós precisamos da sala do tablet, né? Ele usa o conceito do tablet como uma referência a essas tecnologias mais atuais, não no sentido de negar o professor, pelo contrário. Nova vai dizer que é imprescindível o professor, o educador, nesse processo, e utilizar esse instrumental na possibilidade de ter uma sala de aula que não mais esteja circunscrita, focada, centralizada no quadro, mas seja uma sala de aula distribuída circularmente, onde a informação transita circularmente, onde todos e todas têm acesso a elementos que venham agregar ao debate, né? Então, eu estou aqui na sala de aula conversando, um estudante meu está ali com o celular, entra no Google, pega uma informação, traz aqui, o outro olha ali, pega outra coisa ali, traz para cá. Isso seria perfeitamente factível se a gente aprendesse a trabalhar com essas temáticas sem temê-las, né? Então, nós precisamos reverter essa condição dessa sala de aula que está falida efetivamente. Um outro desafio que eu vou destacar é o desafio da representação. Nós precisamos mostrar para as pessoas que boa parte daquilo que circula na sala de aula é representação, não é realidade. Porque hoje nós vivemos uma sociedade da representação. Como eu falei, a filosofia hoje não é mais a filosofia da essência, mas a filosofia da linguagem, e a linguagem são representações. Então, você pode olhar, por exemplo, que o surgimento da fake news se dá exatamente pelo fato de que nós hoje priorizamos olhar para o aparente ao invés de considerar o que está por trás dele. Então, aquilo que o professor Paulo Freire vai falar da importância da criticidade, entendendo o crítico como a busca da razão de ser, faz toda a diferença. Então, nossos estudantes precisam ser estimulados a buscar compreender o que está por trás, e não do aparente. Porque a representação é trazer o aparente como símbolo do real que não existe, e que nós não temos acesso, melhor dizendo. Não é nem que não existe, é que nós não temos acesso. Então, se esse real está num mundo abstrato, superior, nós precisamos da mediação da realidade, e não da fantasia que a representação oferece. Você sabe, por exemplo, que a maior parte das imagens projetadas na televisão ou imagens fotográficas são retratos falsos. Regra geral, a câmera é usada com uma lente ou grande angular ou teleobjetiva, nunca é uma lente normal. Isso mostra exatamente a manipulação da realidade. Então, se você quiser, você chega no mesmo lugar e diz assim: hoje nós estamos aqui tendo um encontro que não repercute em nada, e mostra lugares vazios naquele lugar de encontro. Mas se você quiser, você mostra um monte de gente ali reunida e diz: olha aqui a multidão, né? Então, o mesmo lugar serve para 2 discursos antagônicos. É a manipulação da informação, porque nós recebemos a representação e não a realidade. Então, nós precisamos entender que a escola precisa voltar a buscar a essência. Não mais a ética da representação, não mais a ética do fenômeno, mas a ética da causa, a ética da causalidade. Então, esse é um outro desafio que eu trago lá nesse artigo para a gente compreender uma escola contemporânea. Mas como eu sei que o tempo está se esgotando aí, não dá para eu esticar muita coisa, né?
Eu só diria que essa escola tem que ser essencialmente uma escola que se paute na amorosidade, que se paute no diálogo. E nós precisamos entender que aprendizagem verdadeira não é mera repetição de palavras ou de ideias. Aprendizagem verdadeira é a capacidade que nós temos de elaborar uma compreensão de mundo. E a compreensão de mundo só é factível nos processos interativos. Então, por isso que a gente tem trabalhado muito com esse paradigma ecorrelacional, porque nós acreditamos que são nos processos que nos estabelecem interações, relações, que nós somos capazes de nos tornar seres melhores do que somos. E essa escola que nós desejamos como escola de perspectivas, de futuro para nós, é uma escola que precisa ser mobilizada exatamente pelas demandas do mundo, o mundo real, pautado pela realidade. E esse mundo real, pautado pela realidade, mas interpretado pela amorosidade. A dimensão da solidariedade é uma dimensão imprescindível. Precisamos rever essa perda de valores que a sociedade moderna causou, alienando o conhecimento amoroso, trazendo de volta para a escola a amorosidade como um alicerce fundante desse mundo inovador que desejamos, com uma comunicação ampla, rica, pautada pela diferença, circunscrita no sentido de ampliar-se nas interações, capaz de fazer esse mundo um mundo maior. Porque é esse mundo maior que nos faz um ser melhor. Muito bem. Professor, eu vou ter que retomar um pouquinho lá uma pergunta lá do início. O senhor estava falando na questão da similaridade entre Paulo Freire e o Maturana na questão do amar. E eu, como tenho Maturana, hoje em dia, como eu brinco como meu guru, até o senhor tem um artigo que fala das contribuições do Maturana e Paulo Freire para a educação intercultural contemporânea. O senhor falou da similaridade. O senhor encontrou divergência entre esses dois pensadores? Isso é mais complexo. Eu confesso a você que como a minha busca é de congruência, eu não teria como te falar disso de uma maneira tão rápida assim, né, de discutir diferenças. Eu diria o seguinte, as diferenças que me parecem ser diferenças, que eu não sei se são, porque eu não tenho a intimidade com Maturana que eu tenho, por exemplo, com Paulo Freire, né? Então, eu tenho alguma intimidade com Maturana, pelos estudos que fiz, pelo pouco que eu conheço diante do muito que ele tem a oferecer, né? Mas o Paulo Freire eu conheço mais profundamente. Paulo Freire eu dediquei muitos anos da minha vida, né, a estudá-lo profundamente. Então, por exemplo, quando eu vejo Humberto Maturana, eu vou descobrindo coisas que aparentemente eram diferenças e que demonstram, no fundo, que são similares. Vou dar um exemplo. Eu fui convidado para fazer uma palestra na cidade, eu não vou lembrar o nome agora, acho que é Alegrete, não sei, aí no sul. Alegrete. E tive nessa cidade para falar sobre Maturana, né? E Paulo Freire, fazer uma interlocução entre os dois. E eu começo, nesse meu estudo para falar dos dois, né? Eu fui buscar algumas questões comuns que mudam conceitualmente, entre aspas. Então, o que o Maturana chama de linguagear, Freire chama de dialogar. Né? E assim vai, porque o Maturana vai brincando com alguns substantivos, né? E Freire também gosta de fazê-lo. Então, eu entendia, ou melhor dizendo, eu não entendia uma coisa que o Maturana dizia a vida toda e que eu discordava totalmente dele, que era de que o nosso sistema cognitivo é um sistema fechado. E se o nosso sistema cognitivo é um sistema fechado, não era factível, portanto, incorporar conhecimentos do outro. Isso é o que pressupunha, a partir da ideia que eu entendi erroneamente. Né? E, para mim, isso era totalmente contrário ao que o Freire defende. Entretanto, o Maturana próprio já traz outros elementos que me faziam entender que eu não estava muito certo naquilo. Por exemplo, quando ele vai falar o conceito de deriva, né? Então, o conceito de deriva é muito interessante, que eu sempre, quando penso no conceito de deriva, eu penso numa topada, né? Você dá uma topada, desvia do caminho, vai para outro.
E é essas topadas que a vida traz. Então, eu comecei a entender o seguinte, que a questão é o que o Maturana está chamando de conhecimento, e não o que eu entendia do que ele estava falando. No meu entendimento hoje, o que o Maturana chama de conhecimento, eu chamo de informação. Então, você entender que a informação, ela chega para você, mas ela chega para você e ela não entra do jeito que ela chega, você está num sistema fechado, né? Nesse sentido. Mas ela possibilita a deriva, possibilita a incorporação das intencionalidades que a informação traz, e a elaboração do conhecimento, sim, de fato, ele tem razão, só se dá dentro da gente. Mas na interação com o outro, que é isso que é diferente em Freire. Porque o Freire vai falar fortemente na perspectiva da interação com o outro. Maturana fala disso, mas não tão explicitamente assim, não diretamente assim. Claro que ele vai falar da amorosidade, vai falar de todos esses conceitos, respeito ao outro como legítimo outro, princípios essenciais na incorporação do que a informação nos traz. Então, de fato, Maturana tem razão, nosso sistema cognitivo é um sistema fechado, mas ele é um sistema fechado como é uma célula. Eu fui professor de biologia e eu descobri como professor de biologia que a ideia de célula que eu tinha antes de ser professor de biologia era uma ideia errada, porque eu entendia a célula fechada no seu citoplasma e depois, com o desenvolvimento do microscópio eletrônico, a gente descobre que a célula não tem nada de fechada, ela é cheia de poros, né? Ela é repleta de microporos, portanto, ela está em permanente interação com o seu habitat. Do mesmo modo que o nosso sistema cognitivo ele é fechado, mas ele é fechado, repleto de microporos que possibilitam essa interlocução, fomentando que nós, na interação com o outro, sejamos capazes de elaborar o nosso conhecimento. O externo gatilha o movimento que ele é interno, por isso que ele é fechado. Exatamente. Acontece internamente, mas o gatilho é externo. E nunca jamais será uma coisa só dentro, como nunca jamais será uma coisa só fora. E aí, nesse sentido, o diálogo, né, a conversidade que a gente pode deduzir do linguajar maturaniano, se identifica fortemente com a dialogicidade de Freire. Né? Encontrando aquilo que aparentemente, para mim, no primeiro momento, era diferença, eu vou percebendo que são similaridades. Por isso que eu te disse, não dá para eu responder isso assim tão facilmente. Professor João Figueiredo, estamos nos encaminhando para o final do programa. Ainda em 1 ou 2 minutos, a mensagem final que você deixa para os nossos ouvintes. Primeiro, eu quero agradecer a vocês dois pelo diálogo maravilhoso. Tenham certeza que o que eu disse aqui foi decorrência desse diálogo, né? E é gerado por ele. E é isso que eu acredito, na possibilidade das nossas relações fomentarem aprendizagens novas, fomentarem novos saberes, criarem um ambiente de solidariedade e parceria que o mundo cada vez mais está carente e que cada vez mais nós podemos oferecer. Então, se cada um e cada uma de nós fizer a sua parcela, trouxer a sua parcela de contribuição, aquilo que eu venho chamando de pasilhas, né? Fazendo uma analogia com a ideia de guerrilha, ao invés de pensar em guerrilha, a gente pensar em pasilha, ao invés de pensar em arma, vamos pensar em amor, em afeto, em proximidade. Então, as minhas palavras aqui de conclusão do meu diálogo de hoje com vocês é no sentido de que vamos amar cada vez mais, que com certeza esse mundo vai se tornar esse mundo maravilhoso que nós desejamos. Agradecemos demais a sua participação, professor João Figueiredo. Pode ter certeza que nos encantou com a sua amorosidade, o seu afeto. Sem dúvida alguma, deve ter encantado também aos nossos ouvintes. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje juntamente com a pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, Maria Aparecida Azolim. Professor João, muito obrigada. Essa hora realmente passou muito rápido, porque o programa foi muito gostoso, foi muito bom lhe ouvir. Foi um privilégio o senhor estar aqui conosco nesse momento.
O nosso programa conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio Jonathan Ferreira. Nós estaremos de volta a partir das 6 da tarde da próxima terça-feira, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada por sua audiência e até semana que vem.